vamos agora para o nosso sexto e último tópico, falando aí de elementos executivos da proteção. Começando aqui pelos elementos executivos do concreto pré-tracionado, né? Como a gente viu anteriormente, né? Como é que funciona o concreto pré-tracionado. E aqui tem uma planta geral, né? Mais ou menos de como funciona, né? Pista de proteção, né? Você tem pistas, ó. Aqui um exemplo de uma pista, né? De uma indústria realmente de grande escala, né? Uma pista de 120 a 180 metros é uma mega pista, né? De grandes empreendimentos. Aí você tem a cabeceira passiva, que é onde vai ficar a ancoragem passiva, a cabeceira ativa, por onde vai ser tensionado lá o fio ou a cordoalha, né? Você tem a linha de escoamento, a linha de abastecimento, a pista propriamente dita. De forma geral e simplificada, seria aqui uma estrutura de uma pista de proteção. Formas, normalmente são formas metálicas, tá? Onde você vai ser posicionada a forma lá na pista, passam-se as cordoalhas, né, os fios para serem tensionados, por exemplo, formas. Aqui, ó, aqui é um exemplo da cabeceira ativa, tá? Mas o mais interessante aqui, tá, é que você pode observar vamos dizer assim, uma pista de proteção portátil, né? Isso aqui para fazer elementos menores, né? Então, ó, você tem um pequeno comprimento, né? Aqui você pode ver a cabeceira ativa, né? Do outro lado, consequentemente, a cabeceira passiva. Aqui o operário com o macaco, né? Tensionando os cabos. E aqui algo muito interessante, importante, ó. Você tem um elemento de proteção aqui do operário, né? Caso alguma cordoalha dessa, por algum motivo, venha se romper, né? Não atingir o operador, né? Então, isso aqui é extremamente importante, tá? Esses sistemas de proteção, né? Tem vários cuidados que você deve tomar. Moldadora, né? Normalmente aí para fazer as laias alveolares, moldar os alvéolos aí das laias alveolares, né? Equipamentos industrial. Você tem aqui a máquina de corte, né? Uma máquina aplicada aí para o corte dos alvéolos, das laias alveolares, né? Você pode observar aqui, até aqui atrás, ó, você tem algumas laias alveolares. Aqui você tem a máquina fazendo o corte das lajes, né? De acordo com o vão projetado, né? O cara vem aqui e vai cortando essas lajes. Conjunto macaco-bomba, né? Aqui você tem a bomba do macaco, né? Que vai tensionar lá, aplicar lá a tensão para o macaco. E aqui são os aços mais utilizados. Você tem o CP145, o 150, o 170, o 175 e 190. Né? Você tem aqui 5 opções de fios e cordoalhas. Né? 9 milímetros, 8, 7, aqui ó, 4, 5, 6 já são fios. Né? Então você tem várias. E você tem também a cordoalha aqui, né? De 9 milímetros, onde você pode trabalhar ela aqui de forma aderente. E aí a gente entra no pós-tracionado com aderência posterior, né? Com concreto protegido pós-tracionado, porque é tracionado somente após a concretagem, né? E com a aderência posterior, porque é um concreto aderente, é protegido com aderência, né? É diferente do não aderente, né? Como a gente viu em aulas passadas. Conjunto ancoragem ativa. Isso aqui é um conjunto, né? Você vê uma série de elementos que compõem aí o conjunto da ancoragem ativa. Você tem a placa de ancoragem, o bloco de ancoragem, as cunhas, anéis, você tem os calços de borracha, tampa de aperto das cunhas, né? Você tem aqui o item 10, né? Porta de fixação da abraçadeira, né? Que você vai fixar aqui ao elemento de ancoragem. Você tem o elemento 1 aqui, a placa e o funil, né? Esse funil é justamente um elemento que vai ficar em contato com a placa ali para garantir que você não vai ter aderência, né? Contato do concreto, né? Do concreto com a cordoalha, porque senão você vai ter uma perda, né? Não vai, pode ter problemas, né? Se você tiver aderência, já que é uma pós-tensão, né? Ela é com aderência só posterior, né? Então só pode ter aderência do concreto com aço posteriormente. Aqui, mais de perto, né, o bloco e placa de ancoragem. Aqui é a placa e aqui é o bloco de ancoragem, né, onde vão ficar presas as cordoalhas através das cunhas. Né? Aqui nós temos cunhas, se você observar aqui, ó, cunha tripartida.
um dos tipos de cunha. E aí você vem aqui também o conjunto de ancoragem passiva. Aqui você tem dois tipos de ancoragem passiva, um usando uma chapa, né, curva, né, onde o cabo vem por dentro da bainha, aí o mesmo cabo dá a volta e entra para dentro da bainha para sair lá na extremidade ativa. Ou então esse outro, que onde é feita uma ancoragem com o próprio fio, ou a própria cordoalha, né, aqui não é fio. Uns tipos de ancoragens, né? Emendas, muito interessante, né? Você saber que você consegue emendar cabos de proteção, né? Então aqui uns tipos de emenda, alguns tipos de emendas para a pós-tensão, né? Com aderência posterior. Tá aqui, exemplozinho pode ser adotado aí nas obras. Né? Fretagem, né? Extremamente importante nos sistemas protendidos. Tá? Que vão absorver essas altas tensões aqui iniciais, né? Que estão sendo aplicadas aqui na região das ancoragens, né? Então, nossos sistemas com aderência posterior e o não aderente, você vai ter essa fretagem, importantíssimo você estar conferindo se essa fretagem está lá ou não está, é um elemento aí essencial aí para os sistemas protendidos. A bainha metálica, que é a bainha por onde vão ser passadas todas as cordoalhas, né, e vai fazer com que a cordoalha não entre em contato com o concreto, inicialmente, no ato da proteção, né, e posteriormente ela vai ser preenchida lá, como a gente já viu, com a calda de cimento, para poder garantir a aderência, já que o processo, né, é calculado com a aderência posterior. A gente tem aqui o sistema de bomba para injeção da calda de cimento, né? Aqui você, na verdade, você tem o misturador, né? O coletor e aqui a bomba, né? Todo isso aqui vai fazer parte do processo para poder fazer a injeção de calda de cimento lá na sua bainha, através dos dutos, né? Para você fazer a injeção da calda de cimento. Aqui um exemplo de um macaco, né? Um macaco para proteções de alta densidade, né? Um macaco desse aqui chega a pesar, sei lá, 250 quilos. Esse aqui talvez deva pesar em torno disso. São macacos bem pesados e bem robustos. Você precisa de uma estrutura, muitas vezes, para segurar o macaco, né? E aqui alguns aços utilizados aí na nossa proteção com aderência posterior, né? Nós temos a classe do CP210RB, com as bitolas 12.7, 15.2 e 15.7, e também da categoria CP190RB para as bitolas 12.7, 15.2 e 15.7. Vamos lá. E aí a gente entra aqui no pós-tracionado, sem aderência, né? A nossa cordoalha engraxada. Né? E os acessórios. Aqui é um resumão aqui de como funciona. Você vai ter a cordoalha, você tem o mesmo tubo com uma luvinha para proteger o cabo aqui na proximidade da ancoragem, a mesma coisa que você tem lá no aderente, né? Com aderência posterior, porque não pode ter aderência. Né? Em ambos os sistemas, né? Não pode haver aderência prévia. Né? Esse aqui nem vai, o cordoalha engraxada nem vai ter aderência, nem previamente a proteção, nem pós. Né? Não vai ter aderência de forma alguma. Você vai ter aqui a ancoragem, as cunhas que vão prender a cordoalha, a ancoragem. Você tem a forma para o nicho, né? Para formar o nichozinho, como a gente já viu lá na forma, né? De madeira. O anel e a tampa para após o corte você vir e proteger aqui o sistema, proteger a região da cunha. Aqui é um sistema, um sistema de ancoragem encapsulado, né? Onde você tem um sistema que ele é estanque, né? Esse caso aqui dessa foto, tá? É um sistema estanque, né? Utilizado aí nos Estados Unidos, tá? Onde você tem esse elemento do tubo com a ancoragem e com esse elemento, eles realmente formam um sistema estanque, né? Isso aqui seria a ancoragem sem estar revestida, né? Certo? E aqui seria ela com revestimento que vai fazer com que esse sistema fique estanque, certo? Isso aqui, o sistema encapsulado de fato, né? Esse aqui que é estanque, né? Ele passa por um experimento, né? Para ver a validação da estanqueidade, onde é colocado a cordoalha com o sistema encapsulado dentro de um recipiente com uma solução, né? Com algum corante. Passa lá 24 horas, depois tira e vai ser cortado, né? Esses elementos são cortados para ver se
se o líquido entrou ou não em contato aqui com esses elementos, né, com a cordoalha engraxada. Então, é um sistema muito utilizado mais nos Estados Unidos. Nosso sistema mais utilizado aqui é o convencional, onde você vai ter um tubo plástico ligado a uma ancoragem, certo? E a forma do nicho e as cunhas. Um sistema bem mais simples, mas bastante utilizado aqui no nosso Brasil. Aqui são outros elementos, né? A forma do nicho, as tampas, né? Para cobrir lá a ancoragem ativa. Você tem também aqui os macacos, né? A bomba e o macaco, né? Aqui você tem a bomba, normalmente a bomba que vai ser conectada ao seu macaco. Aqui é um macaco, o macaco do sistema de cordoalha engraxada é um macaco bem mais simples, bem mais leve. Um macaco desse deve pesar em torno de 20 quilos aproximadamente, né? Bem mais fácil de manusear devido a ser monocordoalha, né? E uma característica bem interessante, né? Que é aqui a foto dele, a mandíbula do macaco, que facilita muito a operação do ato de protender e fixar o macaco lá na cordoalha. Aqui é uma bomba manual, né? Não é algo frequente, mas existem bombas manuais, né? Não é muito viável, né? Não é viável comprar uma bomba mecânica lá, né? E elétrica, mas existe uma bomba manual, certo? Aqui algumas ancoragens, né? Aí você tem ancoragens, né, de acordo com a cordoalha que você está usando, né? Você tem cordoalhas com tipo de cordoalha 190, 210 com as bitolas, você vai ter dimensões de ancoragem diferentes. Também tem os fabricantes, né? Cada fabricante às vezes tem o seu tipo de ancoragem, as suas medidas específicas de acordo com as suas formas, né? Tem um exemplo, né? Ancoragens e cunhas, placas de ancoragem e as cunhas. Cunhas bipartidas e cunhas tripartidas, né? Bipartidas e tripartidas. Né? Luva para emenda, então você viu que a gente consegue fazer emenda lá com a pós-tensão com aderência posterior, e aqui também, né? Você tem luvas, então se você precisar emendar um cabo, ou se um cabo rompeu e você precisa recuperar aquele cabo, você tem essas luvas para emenda de cabos. Formas para o nicho, pocket form, que vai ser a forminha lá que vai ficar em contato com a forma de madeira, para poder a cordoalha deixar um nicho, né, na sua forma, para poder o macaco conseguir acessar a cordoalha para tensionar. Tampa e tubo de ancoragem, você tem aqui a tampinha lá para vedar a extremidade da ancoragem ativa, principalmente, né, antes de preencher o nicho lá, como eu já falei anteriormente, né, você tem essa tampinha, você tem esse tubo, né, que é o tubinho que vai ficar conectado aqui na ancoragem, justamente para evitar que a cordoalha, né, porque normalmente você fica com um trecho aqui que está desencapado, né, então isso aqui vai garantir que a capa não faste, de forma que você tenha contato do concreto com a cordoalha, certo? Outro elemento extremamente importante são os suportes para a cordoalha. A cordoalha, ela tem que ser, ela vai seguir um determinado perfil, ou parabólico ou poligonal, tá? E para que a cordoalha fique na posição correta, você tem as cadeirinhas, né? Os espaçadores, né? E aqui você tem alguns tipos, né? Você tem esse parecendo uma treliça, né? Você tem esse aqui mais simples e você tem esse outro aqui, né? Vários sistemas, aqui são fabricantes diferentes, né? Tem vários fabricantes de suportes para as cordoalhas, então diferentes suportes você vai encontrar aí pelo mercado. E aqui os aços, né? Os aços utilizados aí na nossa proteção. Esses aqui são os mais utilizados, o mais utilizado mesmo hoje, né? Aqui no Brasil é o CP190 RB EP 12.7. Eu acredito que, né, se duvidar, deve ser uns 80% da proteção deve estar aqui. Né? Mas você tem outras possibilidades de um aço mais resistente com a mesma bitola, que é o CP210, muito interessante, né, de se utilizar, né? Situações que realmente fica vantajoso. Aí você tem as outras 15.2 e 15.7 do CP210 e do CP290. Né? O que diferencia desses aços, esses que são aços fabricados aqui no Brasil, né? E a capa laranja é o 210 e a capa azul é o 190. E hoje aqui no Brasil a gente tem sendo fabricado aqui também
dois tipos de cordoalha, né? Tem a cordoalha que segue os padrões da nossa ABNT, tá? E temos também, fabricado aqui no Brasil, a cordoalha que segue o padrão internacional, né? Do PTI, do Post-Tension Institute, certo? Que é um instituto lá nos Estados Unidos que ele certifica, né? Ele faz certificações de empresas, de profissionais que trabalham no segmento do concreto protendido, né? Então você vê aqui algumas diferenças, tá? Como a camada de PAD, tá? Onde a norma brasileira é uma que já é mais, é 1,25. Muito importante, né? Essa proteção contra os raios UV, né? Isso aumenta a durabilidade, né? Para certas situações, não é a cordoalha, essa capa, não é a ideal de ter uma utilização externa, como nos estais, né? Mas como as barreiras de proteção, né? As barreiras, né? As defensas, as guarda-corpo protegidos, né? Que existem, né? Você tem aqui uma proteção UV a mais, mas às vezes você está na obra, fica lá exposto àquela cordoalha e aquilo ali, se passar muito tempo, aquela capa pode ressecar, e aqui você tem uma proteção, né? O índice de fluidez, né, que seguindo essa norma STM-D 1238, que é a fluidez que vai fazer a extrusão lá da capa, elas têm uma capa uniforme e tudo mais. A densidade da graxa, né? Nós temos uma densidade mínima, tá? E o ensaio de estanqueidade, que só existe aqui no PTI, né? Então você tem essas possibilidades de cordoalhas aqui engraxadas hoje sendo fabricadas no Brasil. Ok, pessoal, então vamos lá. Chegamos ao fim, né, da nossa aula introdutória. Tá? É uma aula simples, mas acredito que com um conhecimento inicial suficiente, né, para quem não conhece, passar a conhecer, e para quem já conhecia de repente a proteção, ver alguns pontos que até então não tinha conhecido, né? E eu queria agradecer você ter ficado aí assistido até o final. E com certeza a gente vai ter mais material aí, outras aulas. Espero que tenha gostado. Valeu, muito obrigado.